Eu quero pregar, e o nome da mensagem de hoje é o poder de um nome. Diga bem forte comigo: o poder de um nome. Olha para quem está do seu lado e fala assim: o poder de um nome. Eu lembro que quando a Raíssa engravidou a primeira vez, ela fala que ela escolheu o nome, mas eu que escolhi o nome. A gente colocou o nome da nossa filha de Maria Luísa. E para quem é pai é uma coisa louca, né? A gente dá nome para um ser humano. É doido, né? Que responsabilidade. E aí cada pessoa põe o nome do jeito que ela quer na pessoa, não é verdade? Meu nome não é um nome muito normal, Eberson. Ninguém sabe falar meu nome, fala Emerson, Jefferson, Everson. Mas Eberson, quem conhece algum Eberson além de mim? Deixa eu ver, levanta a mão. Ninguém? Aí, uma pessoa só. Tá vendo? Duas pessoas. Então meu nome é um nome diferente que meu pai deu para mim. E eu lembro que quando ele me deu esse nome, ele fala, né, que ele quis colocar o nome de algo que lembrasse música. Então ele colocou Eberson. Aí o nome do meu irmão. Aí o nome do meu irmão é Jason. Tem gente que tá rindo de mim, mas o nome é bem estranho, né? Tem gente que tá aqui, eu não sei como é o seu nome, mas o fato é que tem gente que não combina com o nome que tem. Já percebeu isso? A criança nasce e tem o nome de Antônio, um bebê. Não combina um bebê com o nome de Antônio, não é verdade? Mas eu acho muito louco isso, porque a gente não sabe, mas tem um poder que carregamos no nome que nós temos. Então, a primeira coisa que eu quero fazer aqui hoje é orar por você. Eu não sei como é o seu nome, tem pessoas aqui que eu não conheço, mas eu quero que você levante sua mão. Eu quero profetizar algo sobre a sua vida, amém? Eu declaro em nome de Jesus que o nome que você ganhou do seu pai e da sua mãe não te define mais. Eu declaro em nome de Jesus que a partir de hoje você vai conhecer o nome que o céu tem ao seu respeito. Eu declaro em nome de Jesus que quais foram as situações que carregaram a sua vida, te deram identidade, uma falsa identidade, você será liberto essa noite. Quem recebe, diga eu recebo em nome de Jesus. E eu quero começar lendo com você. Nós vamos ler Gênesis. Eu quero ler o Gênesis capítulo 35, versículo 18. Estou com umas anotações hoje. Tem alguém feliz aqui nessa igreja? Gênesis capítulo 35, versículo 18. Raquel estava quase morrendo, mas com o seu último suspiro chamou o menino de Benoni. O pai do bebê, no entanto, o chamou de Benjamim. Esse é o primeiro versículo que nós vamos ler essa noite, e já é suficiente para eu pregar. Mas eu quero falar sobre um personagem bíblico chamado Jacó. Quem conhece a história de Jacó? Amém? Eu quero que você entenda por que você está aqui hoje. Você vai entender agora. Mas a Bíblia fala sobre Jacó e conta a história de Jacó. Isso é uma coisa que a gente erra muito na vida, pelas palavras que a gente libera. Sabe, existem coisas que a gente ouviu quando ainda éramos criança, que até hoje conduzem a nossa maneira de viver. Por isso os pais que estão aqui, tenham muito cuidado com as palavras que você libera para o seu filho. Porque tem gente que sem querer libera um monte de palavras. Esse guri não sabe fazer nada, esse guri não sei o quê. E você vai colocando palavras e vai definindo o futuro da criança. Então nós temos que lembrar que o reino de Deus, repita comigo isso, irmão, diga assim, o reino de Deus se movimenta por palavra. Sabe como nós acessamos o reino de Deus? Pela palavra. Quais são as palavras que têm saído da sua boca? Tem gente que vai namorar e já fala assim: eu vou namorar, mas sei que não vai dar certo. Não vai dar certo. Você já acabou de falar. Lembra que há um poder quando você libera a sua palavra. Irmão, fala para mim, como é que Deus criou o mundo? Pela palavra. E disse Deus: haja luz, e houve luz. E Ele nos fez a sua imagem e semelhança. Significa que eu e você parecemos com Jesus e também precisamos caminhar como Ele. Então há um poder criativo na palavra. Quem está aí, diga amém. Por isso que a todo momento nós declaramos: 2025 é o melhor ano da nossa vida. Isso não é um jargão motivacional, irmão.
Isso é uma palavra profética para definir o meu futuro. Antes de você pisar nesse ano, nós já declarávamos: 2025 será o ano mais incrível da nossa vida. Entenda que há poder pela palavra que nós liberamos. Há um poder quando a gente fala algo. Então mude a maneira como você fala, mude as suas palavras. Tem gente que passa o dia inteiro fofocando, não cutuca essa pessoa do lado. Mas tem gente que só sabe falar coisa ruim, meu. Só tem notícia ruim na boca. Então a gente tem que pedir para o Espírito Santo de Deus transformar a nossa voz, transformar nossas palavras, para que saia palavra de bênção. Comece a liberar coisas boas sobre a sua vida. Entenda, irmão, o reino de Deus se movimenta por palavras. É por isso que nós cantamos, é por isso que nós oramos, é por isso que nós declaramos, porque quando nós falamos, nós clamamos, Ele é fiel e justo para nos resgatar. Quem está aí, diga amém. Quem está entendendo o que eu estou pregando, diga amém mais forte, amém. Há um poder de Deus pela palavra. E sabe, a história de Jacó é muito interessante, porque Jacó era filho de Isaac. Eu vou voltar um pouquinho na história. Abraão foi um homem guiado por Deus, com uma palavra de Deus e uma promessa, que ele seria pai de multidões, que ele seria uma nação. E aí Abraão, ele tem um filho com Sara, chamado Isaac. Isaac foi levado para o monte para ser sacrificado, e Deus mudou a ideia e mostrou que Ele não queria o sacrifício de Isaac, Ele queria o coração de Abraão. E Abraão começa a caminhar com essa palavra, que um dia ele seria uma nação. Quantos filhos Abraão teve? Quem sabe? Abraão não teve uma nação. Ele teve 2 filhos, e um dos filhos foi Isaac, o filho da promessa. Então Isaac se casa com Rebeca e tem um filho, aliás, 2 filhos. E a história é muito interessante, porque a Bíblia diz que a esposa de Isaac, Rebeca, estava grávida de gêmeos. Eram 2 crianças no mesmo ventre. Uma chamava Esaú e a outra chamava Jacó. Só que acontece o seguinte: a Bíblia fala que quando foi nascer, quando teve o parto desses gêmeos, Jacó nasceu segurando o calcanhar de Esaú. Imagina isso, irmão. Imagina isso. Quem aqui teve gêmeos? Vamos ver. Teve alguém que teve gêmeos? Tem ali a família da Ana. Não foi isso que aconteceu com sua mãe não, né, Ana? Nascer as 2, uma grudada na outra, no cabelo da outra. Não, né? Mas a Bíblia fala que Jacó, ele nasceu grudado no calcanhar de Esaú. E por causa disso, a mãe de Jacó deu um nome para ele, que é Jacó. Mas sabe qual é o significado de Jacó? Fala comigo. Jacó significa enganador. Olha que loucura, irmão. A gente fala Jacó, mas na verdade o significado é enganador. Então essa criança, o que mais ela ouviu? Como ela era chamada? De enganadora. Enganador, vem comer. Enganador, vem tomar banho. Enganador, vai escovar o dente. Enganador, para de puxar o cabelo do seu irmão. Só quem tem filho sabe. Enganador, para de bagunçar a coisa em casa. Enganador, todo momento ele era chamado de enganador. Quem está aqui, diga amém. Jacó cresce com essa palavra, uma palavra que veio como sentença para ele. Jacó, um homem de Deus, filho de uma linhagem sacerdotal, neto de Abraão, porém com um nome que definia ele pelo que ele fazia: enganador. E aí é muito interessante, porque a história de Jacó, ela vai só para isso. Jacó não era só apenas chamado de enganador, mas ele começou a viver como enganador. E uma coisa interessante da história de Jacó: Jacó começou enganando o pai dele. Isaac já estava velho, e existia na época uma bênção que era passada por filho primogênito, para o primeiro filho. E o primeiro filho de Isaac era Esaú. Então o que Jacó faz? Jacó, a Bíblia diz, olha que loucura, irmão, que ele mata um animal, se enche de pelo, porque Esaú era peludo, e enche de pelo. E aí ele chega para o pai dele, que já estava cego, e finge ser Esaú para roubar a bênção da primogenitura. Então ele recebe a bênção da primogenitura, enganando o próprio
pai. Quem está entendendo? Depois disso, Jacó tem que fugir por causa do irmão dele, porque o irmão dele ficou muito bravo. Como que esse cara rouba minha bênção? Então Jacó, ele passa a ser enganador e fugitivo. Fala comigo, enganador e fugitivo. Diga mais forte, irmão, você está falando muito fraquinho. Olha a sorte, enganador e fugitivo. Olha que coisa doida. Quer ver? Leia Gênesis 27, 36. Olha o que a Bíblia diz. Gênesis 27, 36. Esaú exclamou, Esaú, irmão de Jacó, não é de admirar que ele se chama Jacó, pois é a segunda vez que ele me engana. Ou seja, o irmão dele já estava muito bravo com Jacó, porque era a segunda vez que ele enganava ele. Então escuta isso, irmão. Ele ouviu uma palavra quando nasceu, e essa palavra não foi apenas um nome, mas definiu a conduta dele. Então ele acreditou nessa mensagem, ele acreditou nesse nome e viveu como um enganador. Enganou o irmão, enganou o pai, mas não acaba aí não. Porque depois ele tem que fugir, porque o irmão dele queria matar ele. Então ele foge, e ele vai parar num lugar chamado Betel. E é muito doido, porque essa história parece que não tem nada a ver com a gente, até você começar a entender que Deus te trouxe nessa igreja para te libertar essa noite. Vou dizer mais uma vez, bem calminho, como profeta de Deus. Deus te trouxe nessa noite para libertar você. Tem muita gente que está vivendo hoje, e as coisas não dão certo, não vão para frente, porque você acreditou numa palavra que você ouviu quando era criança. Palavras que falaram sobre você, sobre a sua vida. Tem gente que não dá certo em casamento, porque uma vez ouviu alguém da família dizer, nossa família ninguém dá certo em casamento, então você também não vai dar. Pegou a palavra e acreditou. Mas essa noite, Deus manda dizer para alguém aqui, eu te trouxe nessa igreja para você entender que se a terra tem um nome a seu respeito, o céu também tem. Se a terra tem algo para te dar identidade, o céu também tem algo para te dar identidade. E você tem uma escolha: ou você vai sair daqui vivendo as palavras que você ouviu, ou você vai sair daqui ouvindo a voz de Deus que te chama de filho amado. Toca o nome de alguém e fala assim: essa noite, não disfarça não, que o pastor está falando de você lá em cima. E aí Jacó, ele foge, o enganador que foge. E aí a gente vai para a palavra de Deus, a gente entende algo poderoso. Porque enquanto ele fugia, imagina essa vida, engana e foge, engana e foge. Deus encontrou Jacó. E uma das coisas que Deus tem me ensinado é que não adianta você fugir, Deus vai te encontrar. Quem tem promessa não adianta fugir, irmão. Deus vai te encontrar nas suas fugas. Não tem lugar, o salmista vai dizer: para onde eu irei, Jesus? Se eu subir aos céus, ali o Senhor está. Se eu descer às profundezas, ali o Senhor está. Salmo 139 diz: Senhor, sonda e conhece o meu coração. Você sabe quando eu levanto, quando eu deito. Você conhece toda a minha vida. Você escreveu a minha vida no seu livro. Salmos fala isso, que Deus está em todos os lugares. Então sabe, você pode fugir de todo mundo menos de Deus. Você pode fugir de todo mundo, irmão, menos de Deus. Levanta sua mão direita e fala assim: esse é o ano que eu paro de fugir e volto para o meu chamado. E aí, Gênesis capítulo 28, versículo 11. Nessa andança de Jacó, fugindo, correndo dos outros, imagina que vida louca, sai fugido, brigado, enganando os outros. Ele vai, e ele chega num lugar chamado Betel. Fala comigo, Betel. E quando o sol se pôs, chegou um bom lugar para acampar, e ali passou a noite. Jacó encontrou uma pedra para descansar a cabeça e se deitou para dormir. Versículo 12. Enquanto dormia, diga-me forte comigo, enquanto dormia, sonhou com uma escada que ia da terra ao céu, e viu os anjos de Deus que subiam e desciam pela escada.
Vou começar a pregar agora. Quem está pronto? Quem está pronto, diga amém. Você não vê que é ator, irmão? Não é mais um culto, nunca vai ser mais um culto. Aonde a presença de Deus está, não há tristeza, não há doença, não há problema, porque Ele é a solução para esse mundo. Eu estou aqui para te falar como profeta de Deus. Você podia estar em qualquer lugar essa noite, mas que bom que você veio aqui, porque é uma voz do trono do Senhor que vai liberar o seu coração, que vai quebrar as correntes da sua vida, que vai libertar o seu futuro, o seu destino. Você não é o que você fez, você não é o seu pecado, mesmo que você esteja fugindo. Essa é a noite que Deus te traz de volta para perto dele. Aleluia, aleluia. Mas sabe que é uma coisa interessante? Só consegue ter visão quem descansa. Enquanto Jacó estava preocupado em fugir, enquanto Jacó estava correndo de um lado para o outro, pensando em quem ele enganar, ele só tinha gente perseguindo ele, só tinha frustração, e ele era assim um enganador. Até que de repente Jacó para descansar. Só consegue acessar o reino de Deus quem descansa. Você precisa entender, irmão, que se você tentar na força do seu braço esse ano, não vai dar certo de novo. Você precisa entender que há uma beleza em quem descansa no Senhor. A minha alma descansa naquele que pode todas as coisas. Eu espero em Deus. Uns confiam em cavalos, outros confiam em carros, mas nós confiamos no braço forte do Senhor. Uns cansam, correm, fadigam, mas a Bíblia diz em Isaías que os que esperam no Senhor, pelo amor de Deus, alguém confessa à noite, os que esperam no Senhor voam como asas de águia, correm e não se cansam, caminham e não se fadigam. Aonde estão os que esperam no Senhor? Descanse em Deus, descanse em Deus. Olhe para alguém do seu lado e diga assim: para de fugir, para de correr e descanse em Deus. Só consegue ter visão quem está descansando em Deus. Jacó passou a vida inteira enganando, fugindo, mas teve uma hora que ele parou. Porque tem uma hora que você precisa parar. Ou você para porque quer, ou Deus vai parar você. Tem hora que a gente está tão acelerado, mal começou o ano, você acabou de entrar na academia e já quer ficar tanquinho. Aleluia. Essa palavra foi para mim, obrigado Deus. Um passo de cada vez. Eu comecei na academia, o José está aqui, meu personal. Aquela escada, misericórdia. Irmão, se para o céu for ter que ir de escada, todo mundo aqui, acho que ninguém vai. É 3 minutos que sua língua sai para fora. E eu falei assim: é impossível aguentar. Os caras postando um monte de minutos. Meu último treinamento eu fiz 10 minutos. Aleluia! Porque é um passo de cada vez, é um perdão de cada vez, é descansando. Presta atenção no que eu vou dizer para você. Se você entender que o reino de Deus há mais beleza em descansar do que fazer, você vai mudar a sua vida. Pratica o que Deus fala. Presta atenção, Jesus nos ensinou um princípio. Deus criou todas as coisas, colocou em ordem, colocou em atividade. Ele colocou a planta para crescer, para ter semente, para dar fruta. Ele colocou os animais para eles se alimentarem. Ele fez um ecossistema em 6 dias, e no 7º dia Ele descansou. Porque Ele nos ensina um princípio. Tem gente que não consegue descansar em Deus. Deus faz o milagre, mas você ainda está com medo. Deus abre uma porta, mas você ainda está com medo. Seu coração está aflito toda hora. Você entra no relacionamento com medo de acabar. Descanse em Deus, irmão. Há uma beleza. Só enxerga a visão espiritual quem tem um coração que espera em Deus. Quem descansa no Senhor. Quem descansa no Senhor. Por isso essa noite você vai precisar parar um pouquinho e descansar em Deus. Descansar em Deus. Tem promessa para quem descansa. Olha para quem está ao seu lado e fala: tem promessa para quem descansa, viu? E no meio do caminho Jacó resolve casar. Aí está o problema das nossas vidas. Está cancelado. E ele encontra uma mulher bonita e se apaixona, chamada Raquel. E a Bíblia diz que ele se apaixona por Raquel. E aí
ele vai para o sogro dele, chamado Labão, e fala: quero a Raquel. E o sogro dele faz o que com ele? Põe ele para trabalhar. Mas Jacó está apaixonado, irmão. Que quando você está apaixonado, você não liga para nada, não é verdade? Quando você está apaixonado, você não liga para ficar em fila. Quando você está apaixonado, você não está nem aí de pegar e cortar essa cidade para ver seu boyfriend. Não liga, você está apaixonado. Está apaixonado. Jacó estava apaixonado por Raquel, bobo de amor. E aí ele vai trabalhar para o sogro. E a Bíblia diz que ele trabalhou 7 anos por Raquel. Aí chega a noite, eita glória, que ele vai conhecer ela no sentido bíblico. Aleluia, Jesus. E quando ele vai para a noite de núpcias e ele acorda, quem é? Não é Raquel, é a irmã de Raquel. E a Bíblia, não sei o que a Bíblia fala, mas ela fala que Lia tinha os olhos fracos. Eu não sei o que é isso, mas se Raquel era bonita e Lia tinha os olhos fracos, talvez ela não era tão bonita. Ele foi enganado pelo sogro, porque mesmo com promessa e visão de Deus, tem coisa que ainda quer acompanhar a nossa vida. O diabo quer ressuscitar o nosso velho homem. Mas Jacó falou assim: quer saber? Então eu vou trabalhar por Lia, vou trabalhar mais 7 anos. E trabalha mais 7 anos. Irmão, olha para mim, não se distrai por nada. Escuta o que eu vou dizer para você. Tem muita gente que quer Raquel, mas não quer o que vem com ela, que é Lia. Tem muita gente que quer ter uma empresa, mas não quer trabalhar. Irmão, presta atenção. Toda Raquel traz consigo uma Lia. Toda Raquel traz consigo uma Lia. Vou dizer mais uma vez: quer ficar tanquinho, mas não quer suar o corpo. Não adianta. O tanquinho é a Raquel, o suar do corpo é a Lia. Se você não entender que tanto Raquel quanto Lia, Deus vai cumprir a promessa na sua vida não vai para frente. Então mesmo que você deseje coisas grandes, e não se esqueça desse princípio: toda Raquel traz consigo uma Lia. Quem está entendendo? Quem está entendendo? Diga amém mais forte. É assim que funciona. Mas sabe o que eu acho interessante? Que quando ele casa com as 2 mulheres, a Bíblia fala que Raquel era estéril. E Lia, meu Deus do céu, primeira gravidez Rúben, segunda Simeão, terceira Levi, era uma máquina de ter filho. Judá, de uma só vez ela teve 4 filhos. E Raquel, estéril. E a gente pensa que tem coisas na nossa vida que são as dores, as frustrações, que Deus não está nisso. Mas presta atenção, irmão, Deus está em todas as coisas. Deus está em todas as coisas. O dia que seus pais se separaram, Deus estava lá. O dia que você foi talvez abusado, Deus estava lá também. Agora, essas dores do passado, esses erros que para você querem definir a sua identidade, não definem a sua identidade. Eles servem para te impulsionar para o seu propósito. Então sim, você terá Raquel. E se tiver Lia no meio do caminho, glória a Deus por isso, porque até a Lia servirá para o meu propósito. Quem está entendendo, diga amém. Sabe por quê? Porque a Bíblia vai dizer que Jesus, o nosso amado, o nosso Salvador, aquele pelo qual nós estamos aqui, a Bíblia diz que esse Jesus cumpriu uma promessa. Ele veio da descendência de Judá, ele veio da raiz de Judá. E Judá não veio de Raquel, Judá veio de Lia. Isso significa que eu quero dizer para você que até suas piores dores, os seus erros e frustrações servirão para que a obra de Deus se realize na sua vida. Quer dizer que eu estou pregando essa noite em nome de Jesus? Não são nossos erros que nos definem, mas a palavra de Deus. Mas a palavra de Deus. E a Bíblia diz que depois que Jacó casa, sabe o que ele faz? Foge de novo. Agora ele fugiu do sogro, porque Jacó achava que era fugir que dava solução para os problemas dele. Tem gente que ainda acha que é fugir das coisas. Então a pessoa, ela foge de igreja, muda de igreja toda hora. Ela muda de relacionamento toda hora, muda de trabalho toda hora. Ela vive fugindo, porque ela acha que o problema está sempre nos outros, nunca nela.
Tem coisa, irmão, que você não tem que mudar a geografia, você tem que mudar o seu coração. É a sua identidade, o seu caráter. Jacó passou a vida inteira dele fugindo. Não, mas agora eu entrei na igreja de Vitória, vai ser diferente. Dá um mês, treta de novo. Aí vou procurar outra igreja. Aí vai para outra, não, agora sim. Agora encontrei a igreja perfeita. Dá um mês, foge de novo. Não, agora amiga, esse é diferente, amiga. Ai, ele é alto, musculoso, um gentleman. Dá um mês, já terminou. Por quê? Porque acha que é fugir. Não enfrenta os desafios para a mudança. Quem está aí comigo, diga amém. Toca o nome de alguém e fala assim: essa foi direta para você. Jacó, mesmo com promessa, continuou fugindo. Fala comigo, mais Deus. Eu amo essa frase, irmão. Deus tinha um propósito com a terra. Jacó era neto de Abraão e Deus tinha feito uma promessa para Abraão. Então, em meio a essa lambança de Jacó, de fugir, de enganar, nesse rolo todo de Jacó, a luz de Deus aparece para ele. Quero que você abra comigo a palavra de Deus, Gênesis capítulo 32, versículo 28. Porque agora Jacó, fugindo, tem um encontro com Deus. E a Bíblia diz assim: o homem disse: seu nome não será mais Jacó, de agora em diante você será chamado Israel, pois lutou com Deus e com os homens venceu. Jacó está agora em Peniel, e o anjo de Deus aparece, e a Bíblia diz que ele lutou com o anjo a noite inteira. A noite inteira ele falou assim: você não sai daqui sem você me abençoar, me dá a minha bênção para depois subir. Ele cantou essa música lutando, tenho certeza. E ele lutou com o anjo a noite inteira. E a Bíblia diz que depois que o anjo foi embora, antes do anjo ir, o anjo olha para ele e fala assim: você é o enganador, você é o Jacó, é o nome que a terra tem sobre você. Qual é o seu nome? E ele fala: meu nome é Jacó. Pois é, o que a terra acha que você é, mas agora você tem um novo nome. A partir de hoje você não é mais Jacó, você é Israel. Essa palavra é para alguém aqui, você que entrou aqui nessa igreja e achou que a sua vida tinha acabado, você que achou que os seus problemas te definiam. Eu estou aqui para te dizer: o seu nome não é o que a terra te chama, o seu nome não é o que a sua família te chama, o seu nome não é o que a sociedade chama de você, o seu nome é o que Deus está falando ao seu respeito. Aleluia, alguém confessa essa noite. Eu não sei para quem eu vou dizer isso, mas eu quero te dizer: se a terra tem um nome para você, o céu também tem. Se o diabo tem um plano para você, Deus também tem um plano. E eu sei o plano que tenho para vós, um plano de paz. Aleluia, aleluia. Eu posso ver Jesus aqui encontrando pessoas agora, e trocando nome, trocando identidade, curando as feridas. Escuta o que eu vou te dizer: você não precisa fugir mais. Você não precisa mais fugir, porque Deus te encontrou essa noite para te dar identidade. Deus te encontrou essa noite, irmão, para falar para você que não há nome que você receba nessa terra maior do que o nome que Ele tem para você no céu. Eu sei que as pessoas me chamam de Eber, outros me chamam de Eber Show, é só outros. Mas eu sei que Deus me chama de filho. E eu não caminho pelo que as pessoas falam de mim, eu caminho pelo que Deus falou de mim, pelas promessas que Ele liberou sobre mim. Para de dar ouvido para quem não pode te dar destino. Para de dar ouvido porque as pessoas estão falando de você. Tem gente aqui que acabou o dia porque viu uma indireta no Instagram e acabou o dia. Para com isso, porque a indireta que você vê na internet não se compara à direta que a Bíblia fala a seu respeito.
Para de dar ouvido às fofocas das pessoas invejosas que tem contra você, porque invejam tudo que você tem. Para de dar ouvido para aquelas pessoas que estão te enganando. Para de dar ouvido pelas coisas que frustraram o seu coração, e começa a ouvir a palavra de Deus, para que a sua fé aumente, porque a fé vem pelo ouvir e ouvir e ouvir a palavra de Deus. Pastor, eu estou desanimado, eu quero parar. Talvez os seus ouvidos estão no mundo, as pessoas do mundo. Volta os seus ouvidos para a palavra de Deus e escute o que o céu fala ao seu respeito. Essa noite eu vim aqui para te dizer, eu me arrumei essa igreja, viemos para cá para te lembrar, tem um nome seu pelo céu, o céu tem um nome a seu respeito. Se a terra te chama de Jacó, Deus te chama de Israel. Se a terra te chama de Jacó, Deus te chama de Israel. Alguém pode celebrar Jesus aqui essa noite? Aleluia, aleluia. O céu tem um nome para você. Toque em duas pessoas aí e diga: o céu tem um nome para você. Sabe qual era o meu nome na terra? Depressivo. Sabe como eu me chamava nos últimos anos? Ansioso. Eu era conhecido como Eberson crise de ansiedade, por mim mesmo. Eberson covarde. Até o dia que o céu se abriu sobre a minha vida, e eu ouvi uma voz do céu dizendo: você não é o Eberson crise de ansiedade, você é o Eberson, meu filho, o pastor da igreja Vitória. Isso protegeu meu coração, irmão. Eu estou aqui para te falar que Deus tem um nome sobre você. A Bíblia diz que a glória de Deus é esconder coisas do homem, e a glória dos homens é encontrar os mistérios de Deus. Escuta isso. Deus tinha uma promessa para Abraão, e ela não se cumpriu em Jacó, se cumpriu em Israel. Tem promessa na sua vida que só vai se cumprir quando você deixar Deus trocar o seu nome. Porque quando Deus troca o seu nome, Ele muda a sua identidade. O seu nome não é mais escravo do pecado, o seu nome não é escravo do medo, o seu nome é filho de Deus, liberto. Esse é o seu nome. O poder de um nome. Eu não caminho pelo meu nome. O seu nome pode conseguir até um créditozinho aqui nessa cidade, o seu nome terreno, mas eu te garanto que o seu nome no céu pode movimentar essa cidade, pode trazer avivamento na sua família. Falaram assim: esse cara eu não conheço. Os demônios falaram assim: esse aí eu não conheço, mas Paulo eu conheço. Tem gente aqui que nem sabia, mas a sua oração estremece os céus, irmão. A sua oração muda a vida e destino de pessoas. Escuta isso que eu vou dizer para você que é o intercessor dessa igreja, você que é intercessor da sua família. Se você se posicionar no nome que Deus tem para você, Deus muda essa cidade. Era para queimar a cidade inteira, mas Abraão chegou para Jesus, para Deus, e falou: Deus, se tiver pelo menos um justo. E Deus ouviu a oração de um homem para mudar uma cidade. Por isso nós declaramos sem parar aqui: se o reino de Deus se movimenta por palavras, nós não caminhamos no nosso nome, nós caminhamos em outro nome. O maior e melhor é o nome de Jesus. Aleluia, aleluia, aleluia. E aí, Gênesis capítulo 35, versículo 18. Israel agora começa a ter filhos e filhos e filhos. A promessa em ação na vida de Israel, se tornando a nação que um dia ele prometeu para Abraão. E aí, Raquel, sua esposa, estava quase morrendo. Com seu último suspiro, ela estava dando à luz nesse exato momento, e teve um filho, e deu o nome dele de Benoni. Fala comigo, Benoni. Raquel estava grávida e começou a dar à luz, e estava morrendo. E antes de morrer, ela deu o nome do filho de Benoni. Sabe o que significa Benoni? Filho da minha dor. Porque ela estava no meio de uma dor, morrendo. Então nasceu o filho, ela colocou esse nome nele.
filho da minha dor. Mas quem foi transformado por Jesus, recebe de Deus uma autoridade para mudar destinos. E de repente Jacó, que não é mais Jacó, é Israel, está passando e escuta que o filho dele vai chamar filho da dor. E ele fala: negativo, eu sei o poder de um nome na vida de alguém. Me chamaram de enganador e eu fui enganador e Deus me libertou, e agora eu vou libertar alguém. Então ele olha para o filho e fala assim: o pai, no entanto, o chamou de Benjamim. E Benjamim significa filho da minha mão direita, meu sucessor, o mais forte. A vida chamava de um menino das dores, o filho das dores. Mas quem está posicionado em Deus, quem foi transformado por Deus, quem olhou para o céu e viu escada, e viu os anjos descerem e subindo, pode mudar o destino de quem está do lado. Esse ano, Deus manda te falar, é ano de você transformar destino de pessoas ao seu lado. É o ano de você se posicionar e liberar o nome que tem no céu. Eu posso gritar até amanhã se você quiser. Alguém celebre Jesus aqui. Onde estão as pessoas apaixonadas por Jesus? Aleluia! Aleluia! Essa é a nossa missão nesse ano, nessa igreja. Você, mulher que tem enfrentado problemas no seu casamento, talvez você apelidou seu casamento de filho da minha dor. Se posicione e comece a assumir o seu papel e mudar o nome. Não é filho da minha dor, é o prazer da minha vida. É uma bênção o meu casamento. Vai ser uma história, não vou repetir a história dos meus antepassados. Eu declaro como mulher de Deus, meu marido vai servir ao Jesus. Eu declaro como mulher de Deus, nosso casamento vai ser restaurado. Até quando nós vamos ver o diabo tocar na nossa família e não nos posicionar como filhos? Precisa lembrar da palavra de Deus. Nós temos um poder na nossa vida, o mesmo poder que ressuscitou Jesus dos mortos, é o poder que está em nós. Podem chamar de filho da dor, de filho das minhas dores. A terra pode ter um nome, mas eu sei que o céu tem outro, e eu caminho pelo nome que o céu fala sobre mim. Ah, irmão, há uma beleza quando você escuta o seu nome pelo céu. Há uma beleza quando você escuta o seu nome que o céu fala sobre você. Esse é o meu testemunho, e eu sempre vou dizer a oportunidade que eu tiver, porque o nome que eu tinha dado para mim mesmo era morte. Eu estava prestes a se matar. Crente na igreja, cresci na igreja, filho de pastor, filho de pastora, irmão de pastor que parece Jesus, amigo de crente, só ouvia louvor. Mas teve um dia que eu percebi que eu não tinha fé em Deus, e eu quis morrer. Eu olhava para o espelho e me chamava de covarde, de mentiroso, de sem fé. Eram os nomes que eu tinha naquela realidade, de dor. Mas de repente, a sala que eu estava foi inundada por uma presença. Uma presença que não se encontra na prateleira do shopping. Uma presença que você não encontra em nenhum lugar. E essa presença me deu um novo nome. Isso transformou minha vida, curou minhas feridas, me libertou dos traumas que eu vivi na infância. Tudo que você precisa hoje é deixar Jesus soprar o seu nome, deixar Jesus liberar o nome que Ele tem para você, porque a Bíblia diz: Ele me conhece pelo nome. Eu gosto disso. O diabo sabe o seu nome, mas te chama pelos seus pecados. Jesus conhece todos os seus pecados, mas te chama pelo nome. Esse é o nosso Deus. Esse é o nosso Deus. Levante sua mão e diga assim: Senhor Jesus, me faça ouvir o nome que o Senhor tem para mim. Diga com fé, irmão. Você pode dizer com mais fé. Diga: Senhor Jesus, me faça ouvir o nome que o Senhor tem para mim. O nome que o Senhor tem para mim. Quem está entendendo que eu estou pregando essa noite? Diga amém em nome de Jesus.
Jacó, que era refém das circunstâncias, se torna um homem de destino. Jacó, que era um fugitivo, voltou no passado, resolveu o passado, se consertou com seu irmão, se consertou com seu sogro, e agora vive de uma maneira firme e permanente, se torna uma nação. O improvável se torna o escolhido, o enganador se torna um homem de destino. Irmão, há uma transformação quando Deus te encontra. E posso te dar uma notícia? Essa é a noite do seu encontro com Jesus. Essa é a noite do seu encontro com Jesus. Por isso feche teus olhos, quero fazer uma oração. Antes da gente ceiar, a gente vai deixar que Jesus toque o nosso coração, para que Jesus transforme o nosso ser e a gente escute a voz de Deus sobre nós. Talvez você tenha carregado palavras do seu pai, que você não quer dar certo, que você é burro, que você é ignorante, que você nunca faz nada direito, e isso pegou para você como verdade, você acreditou nisso. Então você não tem coragem para nada, porque você sempre lembra da palavra dos seus pais sobre você. Talvez você está aqui, mulher, e cresceu ouvindo a sua mãe falar para você: para de ser relaxada, como você é relaxada, não faz nada direito, você é relaxada, você não sei o que, e até hoje você acredita nisso e não consegue viver a plenitude no Senhor. Tem gente que está aqui, que o último relacionamento, a pessoa fala tão mal de você, que você não consegue se dar bem mais com ninguém. Mas eu vim aqui profetizar sobre você. Essa é a noite que as palavras que você ouviu caem por terra em nome de Jesus. Essa é a noite que você ouvirá uma voz do céu sobre você. O que a palavra diz que você é, o que a palavra diz que você pode, o que a palavra diz que você terá, a promessa que Deus tem sobre a sua vida. Você não foi um erro, você não foi obra do acaso, você nasceu por um propósito no Senhor. Tem gente aqui que ouviu palavras de outros pastores, te amaldiçoaram, falaram assim: você quer saber? Você vai ficar doente também, seu ministério nunca vai para frente. Essa noite nós nos levantamos como profetas de Deus, declaramos: toda palavra de maldição contra a sua vida cai por terra agora em nome de Jesus. Nenhuma palavra é maior do que a palavra de Deus sobre você. Nenhuma palavra é mais poderosa do que a palavra de Deus sobre a sua vida. Feche seus olhos. Senhor, em nome de Jesus nós oramos agora, Pai, e declaramos, Jesus, que os céus de fato se abram sobre nós, e que a gente saia desse culto, com a certeza de que o Senhor tem um nome para nós, de que o Senhor tem promessas sobre as nossas vidas, de que o Senhor tem promessas para a nossa família, que o Senhor tem promessas para o nosso casamento, para a nossa casa, para os nossos filhos. Em nome de Jesus, Senhor, eu declaro essa noite que o nosso casamento não será definido pelas palavras que saem da nossa boca de maneira negativa, mas pelas palavras que as tuas escrituras sagradas liberam sobre nós. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Os meus filhos são bênçãos de Deus, os meus filhos são heranças do Senhor. Eu declaro em nome de Jesus, esposas sábias, esposas que edificam as casas. Eu declaro em nome de Jesus, homens, sacerdotes, guiados por Deus, em nome de Jesus. Eu declaro, Pai, essa noite, que o seu nome venha a ser estabelecido em nossos corações, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor. Eu declaro, Pai, sobre nós, que venha a tua presença, Jesus, que venha a tua presença, Pai, em nome de Jesus. Se você puder, irmão, coloca a mão no seu coração e deixe Jesus curar o seu coração agora. Deixa essa presença encher o seu coração e fazer o que o remédio não pode fazer, e fazer o que os homens não podem fazer. Nós profetizamos cura, cura. Recebe a cura, recebe a unção de ousadia, unção de conquista,
unção de multiplicação. Nós profetizamos essa noite. Recebe recebe a unção de ousadia, unção de conquista, unção de multiplicação. Repita comigo: eu declaro, a minha vida é do Senhor Jesus. Declaro assim: eu profetizo que o meu coração será transformado pela voz de Deus, pela voz de Deus. Quem recebe essa palavra, celebre Jesus aqui nesse lugar. Quem é livre para celebrar Jesus aqui essa noite? Vamos lá. Alguém é livre para dar um brado de vitória ao Senhor? Aleluia, o poder de um nome. Diga bem forte: o poder de um nome. Hoje a nossa ceia vai ser o tanto quanto diferente, porque quero liberar uma bênção sobre a sua vida financeira também. Quantos precisam receber algo? Digam amém. A Bíblia diz: crê nos seus profetas e prosperareis. Olha o que a Bíblia diz sobre Jacó, no versículo 28, no capítulo 28, versículo 20. A Bíblia diz que quando ele descansa em Deus e tem a visão do céu, Jacó faz um voto com Deus: se de fato Deus for comigo e me proteger nessa jornada, e se Ele providenciar alimento e roupa, e se eu voltar são e salvo à casa do meu pai, então o Senhor certamente será o meu Deus. Essa coluna memorial que eu levanto será um lugar de adoração a Deus, e eu entregarei a Deus a 10ª parte de tudo que Ele me der. Jacó fez um voto com Deus no dia que ele descansou, no dia que ele ouviu Deus mudar o nome dele. Sabe o que aconteceu com ele? Gênesis capítulo 30, versículo 43. Olha o que aconteceu com Jacó. 30, 43. Porque ele fez um voto ao Senhor. A Bíblia diz: o resultado foi que Jacó se tornou muito rico, dono de grandes rebanhos e também de servos e servas e muitos camelos e jumentos. Deus me disse: fala para a igreja que essa noite eu estou liberando uma nova porção de riqueza. Vou dizer mais uma vez, só 3 pessoas pegaram. Deus manda dizer para alguém aqui essa noite: Deus está liberando uma nova porção de riqueza. Quem tem fé para receber, em nome de Jesus? Fevereiro será o fevereiro mais incrível da sua vida. Uma coisa que eu vi na internet que eu amei: fevereiro, amém? Esse é o mês da maior fé em Deus no seu coração. Eu quero liberar sobre você. Levante sua mão. Eu declaro sobre a sua vida esse mês o mês de grandes negócios, o mês de grandes conquistas, o mês de portas abertas. A mesma unção que um dia transformou a vida de Jacó, que fez ele enxergar os céus abertos, a mesma unção que fez ele prosperar, é a mesma unção que está essa noite sobre as nossas vidas. E eu declaro um mês de grandes riquezas. Escute através do seu espírito: esse será um mês de grandes riquezas. Vai superabundar na sua vida. Eu profetizo uma medida recalcada, sacudida, transbordante. Os seus celeiros transbordarão. Pode chamar quem está do seu lado para compartilhar a bênção que virá sobre você, porque do mesmo jeito que Pedro teve o barco cheio de peixe, essa é a noite que Deus está liberando milagre para pessoas aqui que estavam cansadas. Eu declaro em nome de Jesus um tempo de grandes riquezas. Quem tem fé comigo, em nome de Jesus, toma posse. Toma posse, eu tomo posse em nome de Jesus.